Olá. Além de administrar uma dívida de 11 bilhões de reais, o novo prefeito de São Paulo terá que superar mais um desafio, a guerra fiscal. Várias cidades da região metropolitana vêm concedendo incentivos fiscais para atrair as empresas da capital. O município de São Paulo já entrou nessa briga e decretou, no início deste ano, uma redução na base de cálculo do ISS para as empresas de informática e de prestação de serviços. Será suficiente? Para discutir a guerra fiscal entre municípios, o Ideias na Mesa de hoje convidou o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Edivaldo Brito, o advogado Aidar e o consultor contábil do Sebrae São Paulo, Júlio César Durante. Eu abro o programa com o secretário, exatamente repercutindo esse decreto da Prefeitura. Na margem de quanto, secretário, foi essa redução de ISS para essas determinadas empresas de prestação de serviços? Primeiro, eu cumprimento o telespectador e devo dizer que, em relação à abertura do programa, a dívida de 11 bilhões de reais está perfeitamente equacionada. O prefeito Celso Pitta assim procedeu e vai deixar certamente o próximo prefeito em condições de administrar a cidade com mais sofreguidão do que ele teve, porque foi feito o reescalonamento dessa dívida em condições muito proveitosas para São Paulo e foi o único município dos que deviam que teve igualdade de tratamento a estados. Em segundo lugar, São Paulo não deseja entrar na guerra fiscal, respeita, portanto, os co-irmãos que estão em seu entorno e por isso foram feitas várias reuniões em 1997, 98, na tentativa de evitar que São Paulo pudesse disputar com esses municípios. Como isso foi impossível, o que é que fez o prefeito Celso Pitta? Ele, por um decreto, definiu quais são os elementos que compõem a base de cálculo de certas prestações de serviços que estão na lista de serviços. E assim fez para software, fez para colocação de mão de obra e vários outros elementos profissionais desse nível. O que se pretendeu com isso foi, em primeiro lugar, trazer para São Paulo um nível de emprego que estava fugindo da cidade. Em segundo lugar, trazer para São Paulo uma receita que São Paulo não tem, porque as pessoas foram para os municípios do entorno, estes sim, uma espécie de guerra fiscal. E em terceiro lugar, o que se procurava era cumprir decisões judiciais que já estabeleciam que São Paulo não tem direito de cobrar ISS sobre uma base de cálculo que trouxesse para além do valor que corresponderia apenas à contraprestação do serviço do prestador. Portanto, o que se fez com isto foi administrar uma situação que era crítica para a cidade de São Paulo, na perda de receita, na perda de empregos e já instada pela Justiça a tomar uma providência. Diga-se, para finalizar, que em relação a este mesmo fato, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tinha decidido, aquilo que eu sempre brinco quando falo da minha mãe, onde o padre canta, janta. Então a decisão é mais ou menos assim. Quem presta serviço num determinado município, aí paga o ISS. Se está certa a interpretação do STJ em relação ao Decreto-Lei 406 ou não, não cabe a mim discutir. Cabe aplicar, porque a decisão judicial não se discute, se cumpre. E por essa razão, mesmo fora de São Paulo, o prestador que dá a sua atividade aqui dentro vai pagar aqui dentro. Então, de qualquer maneira, nós beneficiamos sim São Paulo. Ou seja, não haveria vantagem dele se mudar para outro município? Pela decisão do STJ não há mais vantagem. Quer dizer, São Paulo pode cobrar aqui esse tributo. Mas como era interessante que fizéssemos retornar essas empresas para aqui nos 90 dias que oferecemos, e era interessante cumprirmos decisões judiciais sobre a composição da base de cálculo, preferimos seguir este caminho a sairmos com chicote pelo meio da rua, a pegar os contribuintes para lhe dar uma vexatória posição de colaborador da administração de São Paulo. Ok, o secretário diz que não. Advogado, São Paulo não estaria realmente entrando na guerra fiscal nessa tentativa de evitar a saída, a migração dessas empresas? Cumprimentando a todos, quero dizer
São Paulo não está realmente entrando em guerra fiscal alguma. Nesse ponto, o secretário tem toda a razão. O que São Paulo está, assim, na minha opinião, é cometendo um razoável equívoco na medida em que confunde um pouco o alcance da decisão judicial do STJ. O STJ não decidiu para todos os contribuintes, decidiu apenas para alguns contribuintes numa questão muito específica. A lista de serviços tributados pela Lei Complementar 56, ela é muito ampla. A decisão do STJ refere-se basicamente à questão do leasing. O que acontece é o seguinte, o STJ está enveredando um caminho que me parece bastante íngreme, bastante perigoso, na medida em que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Legislativo. Quem faz leis nesse país é o Congresso, é o Legislativo, e não pode o legislador ser substituído pelo Judiciário. A questão de se dizer que decisão judicial não se discute, ela não se discute quando ela transita em julgado para determinado caso, para determinada pessoa. Fora disso, ela pode sim ser discutida. E a questão do local de prestação de serviços, o Decreto-Lei 406, que permanece em vigor até hoje, ele diz claramente que é o local onde o estabelecimento do prestador está que define o município competente para cobrar o imposto. Só existe uma exceção, que é no ramo da construção civil, até porque seria impossível a um contribuinte que preste serviços a dezenas, eu conheço até a milhares de contribuintes, milhares de tomadores de serviços localizados em inúmeros municípios diferentes, seria impossível a esse contribuinte recolher corretamente o imposto se ele devesse recolher esse imposto em cada um daqueles municípios. Na verdade, existem serviços, eu posso dizer até o serviço de advocacia, que é um serviço que eu exerço. Na advocacia, a prestação de serviços, embora isso não seja tão importante, porque tem um outro sistema de arrecadação, é pela alíquota fixa, não é em função da mas na prestação de serviços de advocacia, de contabilidade, por exemplo, né, o serviço se presta no estabelecimento do prestador. Se presta esse serviço no estabelecimento do tomador ou do cliente. O senhor disse que o STJ decidiu para alguns contribuintes, principalmente os do ramo de leasing. Sim, principalmente para os ramos de leasing. E por quê? Porque essa foi a questão levada ao exame da Justiça até agora. Não se levou ao exame da Justiça, por exemplo, a prestação de serviços das empresas pelo menos de alguns clientes meus, não tiveram até agora, empresa de informática, empresa de conservação e limpeza, empresa de locação de veículos, empresas algumas empresas de telecomunicações. A decisão do STJ ainda é muito recente e ela só abrange especificamente aquelas empresas. E eu pergunto ao Júlio César, que é consultor do SEBRAE, a decisão da Prefeitura, esse decreto de redução de cobrança de ISS, teve repercussão entre as micro e pequenas empresas? Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que as mudanças que foram introduzidas pelo decreto não foram devidamente comunicadas ou informadas. O empresário acabou não tendo acesso a essas informações e de que maneira ele deveria usufruir dos benefícios que foram oferecidos, os 90 dias de prazo que foram oferecidos, que ele pudesse realizar a alteração de endereço, voltando a prestar ou voltando a ter o domicílio da sua empresa aqui em São Paulo, no município de São Paulo. Então, primeiramente, o problema foi falta de informação. De informação. Com certeza, com certeza. Inclusive, o município de São Paulo, a grande maioria das pessoas que estão no mercado são prestadores de serviços que poderiam se beneficiar das alterações que foram introduzidas, principalmente na área de informática, né? Processamento de dados, informática, vigilância, que foram as atividades beneficiadas. Agora, esses benefícios são relevantes para as micro e pequenas empresas? São significativos, pois a redução em alguns casos, a alíquota, não houve uma redução na alíquota, mas como foi explicado em relação à base de cálculo, a alíquota acaba representando 0,50% do valor do serviço prestado e é significativo. Não chega ao nível de alguns municípios que oferecem uma alíquota de 0,25% do serviço prestado, mas é significativo. Inclusive por se tratar do município de São Paulo, que é um centro onde acaba existindo uma grande procura de prestadores de serviço. Em relação à questão da guerra fiscal, é que eu gostaria de abrir um parênteses, pois
o município de São Paulo estava tendo uma perda de 30% da sua receita em função da mudança dos municípios das prestadoras de serviço. É algo representativo. E o município percebeu isso e acabou entrando, ou diretamente ou não, nessa questão da guerra fiscal. E acabou entrando, sim, 30% significativo, vamos voltar, vamos retomar essa receita para o nosso município. Secretário, isso mesmo, 30%? Até quanto Veja, São Paulo já perdeu para as cidades da região? Olha, nós fizemos cálculos em termos de valores e para um período, porque era impossível fazer o cálculo desde que essa guerra fiscal começou, nós em termos de valores chegamos a apurar questão de quase R$ 1 bilhão. E isto fez com que nós nos animássemos a cumprir decisões judiciais, que eu repito, não se discute mesmo que seja entre as partes, e se cumpre mesmo que seja entre as partes, mas quero dizer também que a minha interpretação não é de que somente para as empresas de leasing é que a decisão do STJ valeria. A decisão pode não ter sido de pleno, o STJ tem uma estrutura um tanto quanto específica, em turmas, sessões, etc., mas a decisão valeu para todo mundo, ao meu sentir. E de tal maneira que o STJ tem inovado em matéria de ISS, como agora, em relação às construtoras, em que ele discute muito como é que se faz a redução do material empregado, e que também eu, como professor na sala de aula, não concordo muito com a decisão, mas fora daí eu tenho que cumpri-la. E quanto à questão do benefício, que não foi devidamente divulgado, nós tivemos um grande momento em que o prefeito assinou o decreto perante segmentos interessados, a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, estava presente, e vários desses que o doutor Aidar mencionou, vários desses segmentos, estavam também presentes lá. De modo que foi a divulgação que pudemos fazer. Divulgamos tanto, telespectador, que um vereador do partido de oposição, o vereador José Eduardo Martins Cardoso, está contrário a esta redução e entrou com uma ação contra o prefeito de São Paulo, porque fez essa redução. Uma redução que agora acabo de ouvir, e graças a Deus recompensado, de que ela é em favor do contribuinte de São Paulo, em favor da população de São Paulo, na medida em que se repatriam 30% da arrecadação de um município, estado como é este. Então, acho que a providência foi divulgada assim, no interesse muito grande de trazer recursos para essa cidade sofrida e que precisa, portanto, de somar os esforços de todos os seus cidadãos, que não são só os que nasceram aqui, mas os que adotaram a cidade como sua, como é meu caso, e tantos outros que na rotatividade vêm aqui e precisam de ter uma gestão que atenda aos seus interesses. São Paulo é a cidade do mundo. São Paulo não é nem uma cidade do mundo e precisa, portanto, de recursos para atender a quantos dão o seu esforço, o seu trabalho em favor dessa gente que nasceu aqui. Vamos ouvir a opinião da população sobre o assunto discutido hoje, a guerra fiscal? O que você acha que a prefeitura pode fazer para evitar a saída de empresas da capital para o interior do estado? Eu acho que é obrigação dela diminuir o custo, diminuir o número de impostos, para manter as empresas aqui e preservar o emprego das pessoas. Deveria ter um programa de incentivo, uma infraestrutura mais adequada para segurar as empresas. Uma malha de transporte também ajudaria bastante. O senhor aprova a guerra fiscal entre municípios? Nem entre municípios, nem entre estados. Mas deveria ter uma decisão da União para evitar esse conflito que tem. Doutor Raul, que programa de incentivo seria esse que o telespectador comentou, incluindo até uma malha rodoviária? O que vai ser incluído nesse pacote de programa de incentivos para que as empresas não deixem mais São Paulo? Veja bem, a questão de incentivo é uma questão muito ampla, muito não específica e cria muita dificuldade quando a gente pretende examiná-la. Na verdade, o que se cogita, alguns telespectadores que foram ouvidos,
parece que misturaram um pouco as estações. O município, os municípios em geral, vão ter infraestrutura para não só incentivar a criação de empresas, mas também não impedir que algumas empresas saiam do seu território. Daí esse conceito hoje bastante discutido e discutível da chamada guerra fiscal. Agora veja bem, nós não basta que nós tenhamos criado condições para que empresas que já saíram de São Paulo ou que foram criadas fora de São Paulo retornem para o nosso território. É necessário que nós viabilizemos isso, inclusive através de procedimentos burocráticos. Não adianta nada nós reduzirmos a base de cálculo do ISS quando, de um outro lado, nós obrigamos uma empresa de prestação de serviços, que muitas vezes ela reúne 2 ou 3 profissionais, às vezes é um casal que trabalha com a sua própria família, e nós impedimos essas empresas de se localizarem, por exemplo, na própria residência do contribuinte, ou ainda em certas áreas da cidade em que não é permitida nenhuma atividade econômica. Há casos, por exemplo, de médicos... Devido à lei de zoneamento? Lei de zoneamento. Eu posso citar o meu exemplo. Eu era proprietário de uma casa localizada nas proximidades de Poeira, na zona 1. Não pude colocar ali o meu escritório, minha mulher quis mudar daquele local, e eu não podia estabelecer, não posso estabelecer uma advocacia naquele local. Então eu fui obrigado a vender o imóvel e estou ainda com o meu imóvel, com o meu escritório no centro da cidade. Gostaria de colocar lá. Agora, essas condições de zoneamento, esse impedimento de inscrição de empresas em residências, tudo isso acaba gerando despesas operacionais para o prestador de serviço, que principalmente para a pequena empresa, para a média empresa, para o prestador de serviço típico, isso não viabiliza a sua fixação no município de São Paulo. No caso do escritório de advocacia, isso não é tão importante por causa do sistema tributário que não tributa sobre a receita bruta. Nas atividades não regulamentadas, nas empresas de prestação de serviços não regulamentadas por lei, isso acaba gerando uma série de problemas. Eu vejo que, na verdade, o maior incentivo que se dá à atividade econômica é a infraestrutura, é a condição social, é a questão do transporte, a questão da segurança pública, da limpeza urbana, da tributação sobre imóveis, IPTU, etc. Nesse campo, quero cumprimentar a Prefeitura de São Paulo, que vem fazendo um trabalho extremamente inteligente e oportuno, principalmente em relação a essa questão do centro da cidade. Todavia, esse trabalho, não sei se tem sido tão bem divulgado quanto o secretário disse, mas ele está demorando muito a ser implementado. Veja essa questão, ainda volto ao assunto, do zoneamento. Né? Se nós não revermos a lei do zoneamento e se não ampliarmos a possibilidade dos prestadores de serviço terem o seu local de trabalho no seu próprio local de residência, hoje um produtor de TV, por exemplo, ele pode produzir o seu programa no seu estúdio doméstico, na sua casa, mas ele não pode ter uma empresa nesse local. Isso acaba endereço na sua residência. Não pode ter na sua residência. Até antes de repercutir essa questão com o secretário, eu gostaria de saber do Júlio se essas restrições com relação à lei de zoneamento são severas realmente para as micro e pequenas empresas. Significativas. Um aluguel hoje por menos de R$1.000 para um estabelecimento comercial, um empresário não consegue. Um empresário de uma microempresa. E se R$10, por exemplo, bruto, R$1.000, percentual significativo. A lei de zoneamento, realmente, ela acaba dificultando e muito a entrada desse, muitas vezes, desempregado, dessa pessoa que está no mercado de trabalho formal. E acaba partindo para a informalidade, por vários motivos, inclusive a questão de infraestrutura, como foi colocado, a questão de zoneamento, que impede a abertura da empresa em casa. Citaria também no ramo de informática, o prestador de serviço na área de informática, até a editoração eletrônica, que ainda hoje a nossa legislação é considerada indústria, e ele só precisa de um computador, de um microcomputador. Então todas essas restrições, ou todas essas dificuldades, acabam impedindo que esse futuro empresário possa entrar no mercado, gerar impostos, gerar emprego às pessoas que também estão desocupadas. Secretário, vale a pena rever
Zoneamento? Ah, sem dúvida. E desde o começo dessa administração, que o prefeito Celso Pitta encaminhou à Câmara de Vereadores uma nova versão do zoneamento. Eu estou de pleno acordo com os meus dois companheiros de programa, porque, a rigor, há situações do telespectador que são absurdas. Exemplo, a Gabriel, que é uma rua hoje que é irreversivelmente negócio. Gabriel Monteiro. A Gabriel Monteiro. Foi objeto de uma ação judicial em que se determinou, meu caro doutor Aidar, que a prefeitura em 30 dias retirasse de toda aquela rua todos aqueles estabelecimentos. Foi um problema. Quer dizer, a prefeitura teve que recorrer da decisão e demonstrar que aquilo é a vocação da cidade. É preciso lembrar que São Paulo é uma cidade que deve ser como Brasília, que em cada segmento habitacional ou de residência deve ter implantado um sistema de atendimento de toda a natureza às pessoas que ali habitam. Porque o deslocamento de São Paulo está fazendo com que nós tenhamos, assim, horas enormes perdidas. E esse ponto que o doutor Aidar fala é que eu quero tornar a insistir. Do que diabo vale uma cidade que eu levo 1 hora, 2 horas no trânsito? Quem vai investir numa cidade assim? Por que o zoneamento não prevê as hipóteses de haver, repito, como em Brasília, áreas totalmente autônomas com toda a infraestrutura para lhe atender? Por que o escritório de advocacia, que não é nenhuma atividade poluente, não pode estar estabelecida na residência do advogado? E que as pessoas vão até lá e pessoas que o advogado pode atender com hora marcada, com mais tranquilidade para o seu desempenho? Então é preciso rever a lei de zoneamento, fazer dessa regulamentação um instrumento que venha a criar dificuldades para obter facilidades. Vamos na linha de que os dois aqui se pronunciaram. Estou de pleno acordo com isto e acho que é urgente, senão São Paulo vai ficar estiolada. A atividade que não é poluente pode ficar também convivendo com áreas sociais. Doutor Raul, quais são hoje os principais paraísos fiscais na região metropolitana de São Paulo? Eu acho que chamar esses municípios da região metropolitana de paraíso fiscal ou qualquer outro tipo de paraíso é um equívoco grande, né? Não existe paraíso fiscal na região metropolitana. Tem alguns municípios que, dentro do seu poder de legislar, dentro do poder que a Constituição lhes assegura de definir as suas alíquotas de ISS, eles estabeleceram alíquotas menores do que aquelas vigentes em São Paulo. Basicamente, o mais conhecido desses municípios e o mais antigo nessa política é o município de Barueri, onde se localiza aquele condomínio de Alphaville. Além de Barueri, temos outros municípios, temos Piracicaba do Bom Jesus, que tem um programa bastante significativo nessa área e onde, aliás, o prefeito local vem apoiando e incentivando mesmo a criação de empresas prestadoras de serviço naquele município, especialmente na área de informática, né? Onde já tem milhares de empresas lá sediadas. Santana do Parnaíba também tem uma ação bastante eficaz nessa área. Itaquaquecetuba também tem um programa, Poá também tem programas, até São Caetano, que é um município já mais desenvolvido, também registra uma atuação bastante expressiva no que tange à redução da alíquota do ISS. O que me parece que deveríamos trabalhar era no sentido de que nessa famigerada, no sentido léxico do termo, essa famigerada reforma tributária que está no Congresso, saia rápido. Infelizmente, o governo federal não quer fazer a reforma tributária. E nós precisamos de uma reforma tributária para que defina com clareza os limites da incidência de todos os tributos. Há um projeto até de eliminar o ISS, transformando o ISS como parte daquele chamado IVA. Enfim, ainda que o ISS, e eu entendo que o ISS deva permanecer na competência dos municípios, mas isso tudo, enquanto for feita uma reforma tributária séria, reforma tributária essa que, repito, não se faz porque o governo federal não quer fazer, já que o governo federal está simplesmente arrecadando
cada vez mais, com essa reforma tributária, ele não quer distribuir a carga tributária para os estados e principalmente para os municípios. Isso, enquanto não tivermos uma reforma tributária decente, não existirá paraíso fiscal, porque todos nós estamos, sim, vivendo num grande inferno tributário neste país. E antes de repercutir com o secretário o impacto da reforma tributária na guerra fiscal, eu gostaria de saber do Júlio. Santana de Parnaíba, Júlio, tem uma das menores alíquotas da região metropolitana, né? E ela oferece ainda uma alternativa inovadora para o pagamento do ISS. Trata-se do Fundo de Incentivo a Franquias. Você sabe o que é isso? É um incentivo vamos dizer, ao crescimento das pessoas naquele município de hoje. Parnaíba sempre não é inovadora não assim. É tão inovadora. Né? Santa Parnaíba sempre ofereceu benefício nesse aspecto. Eu conheço particularmente o município, eu estive várias vezes lá na época que atuava diretamente no processo de abertura de empresas, certo? Quanto ao incentivo, a franquia, não conheço na íntegra esse tipo de incentivo, mas a franquia nada mais é do que a possibilidade, a permissão de que você tenha em determinado local uma marca já famosa, vamos dizer, de repercussão, de um nome de repercussão, naquele município, gerando novos empregos e gerando uma arrecadação maior de ISS, com certeza. E muitas empresas, você até ajudou a se instalar em Santana do Parnaíba, como é que estão hoje? Olha, satisfeitas com a sim, são muito satisfeitos com a alíquota, a possibilidade de prestar serviço no município que oferece um benefício, e não tenho, claro, um contato, pois isso já faz um certo tempo, mas tenho certeza que houve a alteração, o incentivo oferecido pelo município de São Paulo, pode ter até passado pela cabeça desses empresários a volta ao município, mas em função das dificuldades no processo de alteração contratual, que implica no processo de alteração em cartório, Receita Federal, porque não bastava simplesmente dar os 90 dias e volta para São Paulo. Tá? Mas todo o processo burocrático, com certeza eles pensaram melhor, não, vamos nos manter aqui nesse município. Então foi colocada a questão da reforma tributária, isso é muito importante. Agora, mais importante é que o governo arrecada mais, tá? Isso se demonstra através dos números. E os grupos sociais interessados, a indústria, o comércio, a prestação de serviços, não definem uma postura para discutir esse aspecto da reforma. Cada um busca puxar a sardinha para o seu lado. Então não existe uma união nessa questão, nessa discussão. Então realmente fica fraca a discussão, você acaba não tendo um oponente à altura para poder discutir. Então o governo se mantém. E com certeza, com a reforma tributária, com a criação do IVV, que acabaria sendo a parte que cabe ao município de arrecadação dos tributos, nós resolveríamos em muitas as diferenças que existem entre os municípios do nosso estado. Gostaria de repercutir essa questão com o secretário e também, secretário, saber do senhor qual o impacto da reforma tributária na guerra fiscal. Veja, nós estamos participando dessa reforma tributária, esta da agora, desde que o projeto foi apresentado. Mas, o telespectador, um governo que tem transformado a federação num governo unitário, num Estado unitário, ele realmente não quer reforma. A União arrecada só de contribuições 60 bilhões de reais. O telespectador, faça essa conta aí. O ano passado, a arrecadação do país foi de 180 bilhões em números redondos. 60 bilhões de ICMS, que é o tributo mais vantajoso na arrecadação em termos do Brasil, por causa da circunstância de ser arrecadado por todos os estados, etc. 60 bilhões correspondente aos demais tributos existentes no país. E 60 bilhões só de contribuições sociais. Só o governo federal arrecada, não redistribui, não é tributo de participação, e ele fica com todo esse dinheiro dizendo que é para poder melhorar a saúde, eu nem sei mais o que é educação, tudo que é bonito, ele diz que vai melhorar com a contribuição sua aposentadoria. Se lembra que ele diz isso? E você vai para as filas dos institutos de previdência. E o governo não quer reforma por isso. Agora o ministro Malan brigou com
como um louco porque queriam tirar a cumulatividade dessas contribuições. Então, o impacto da reforma para os municípios e para o Estado, esse impacto só existirá se todos nos sentarmos em torno de uma mesa para discutirmos funções que cada qual desempenha, serviços que cada qual presta à comunidade, prestações administrativas, prescrições administrativas, ou seja, poder de polícia que cada qual exerce na comunidade, e sabermos todos quanto cada qual vai receber em recursos para sustentar essas atividades a que eu me referi. Mas não está sendo assim. E aí, o Júlio tem razão, porque eu tenho uma reforma tributária para o comerciante, uma para o industrial, uma para o prestador de serviço, uma para a União, outra para o Estado, outra para o município. Eu acho até que vai haver uma para o Distrito Federal. Eu já estou na reforma tributária. O pobre do contribuinte, em geral, pessoa física sobretudo, esse ainda não viu quem lhe defendesse. E o pior de tudo é que é o órgão do seu corpo que mais sensível existe, que é o bolso, que vai sofrer a dor com esta reforma tributária. O impacto é péssimo da maneira como está sendo discutida a questão da reforma tributária do Brasil. E por isso ela não vai sair, meu caro doutor Aidar. Pode ficar tranquilo também. Tá ok. Antes da gente passar para o bloco do Ideias na Mesa, vamos ouvir entrevistas da população. Você aprova a guerra fiscal entre municípios? Eu aprovo. Acho que o país ganha com isso. Acho que ganha no sentido das empresas tá escolhendo um setor diferente de São Paulo, também no fato de um pouco a população de São Paulo, que o acúmulo de pessoas é muito grande. Eu acho que é suicida isso. Não deveria existir, mas é um mal que está aí. E nesses municípios onde houve a redução da alíquota, muitos deles, um exemplo, Santana do Parnaíba, voltando lá para Santana, a prefeitura passou a investir mais em infraestrutura, educação e saúde. Isso é uma vantagem, pelo menos para o morador do município, doutor Aidar? Sem dúvida, vantagem na medida em que, com uma arrecadação maior, o município pode prestar mais serviço ao munícipe. E é uma questão muito óbvia, porque, na verdade, como o Franco sempre dizia, ninguém vive na União ou no Estado, todo mundo no município. Então, o morador de Santana do Parnaíba, que foi o município que mencionou, ele está ali cobrando do prefeito, ele conhece o prefeito. É muito mais fácil o morador de Santana do Parnaíba cobrar do seu prefeito um benefício, uma melhoria, uma escola, um hospital, um atendimento qualquer, do que o morador de um município maior como o São Paulo, onde certamente o municipal não é tão acessível quanto o prefeito de um município menor. E além disso, a geração de recursos para os municípios é que pode viabilizar uma menor dependência dos municípios aos governos estaduais e ao governo federal. Isso é por isso, como disse o professor Edivaldo, é por isso que não sai reforma tributária, na medida em que o governo federal quer manter essa dependência triste, essa dependência vergonhosa, com prefeitos visitando o Palácio dos Bandeirantes, o prefeito de São Paulo visitando o Palácio dos Bandeirantes, quase todos de chapéu na mão, pedindo verba, e os governadores, por sua vez em quando, terem que ir a Brasília renegociando empréstimos, pedindo liberação de benefícios, etc. e tal. Então, essa municipalização da arrecadação, nós não teríamos realmente condições de enriquecer ou pelo menos de viabilizar os municípios de forma autônoma. Secretário, quem mais perde nessa guerra fiscal são os grandes municípios. Se São Paulo, por exemplo, reduzisse o ICMS no mesmo patamar dos municípios menores, teria uma queda brutal de arrecadação? Veja, eu acho que a guerra fiscal prejudica todo mundo, mas observe que, sob um ângulo, até ela é motivo de aplauso, como ouvimos aí um telespectador a mencionar que descongestionaria a cidade. Também a fiscal se desenvolveu entre estados para que se pudesse realocar investimentos que estavam sendo concentrados em lugares que já estavam bastante
apurados. Mas eu direi que, no caso de São Paulo, efetivamente, a guerra lhe prejudica, porque ele tira empresas, e as empresas que reclamaram, telespectador, e pediram que São Paulo tomasse uma providência, elas chamavam atenção para o seguinte: toda a concentração populacional, mesmo das pessoas que trabalham nessas cidades do entorno, toda essa concentração se faz na cidade de São Paulo. Então eles têm que locomover as pessoas que vão para essas cidades. A direção das empresas, de repente, tem que estar tendo o dom da ubiquidade, porque tem que estar lá onde está o estabelecimento, tem que estar em São Paulo, que é onde ficam exatamente as pessoas que tomam esses serviços. Por outro lado, quer dizer, toda a tecnologia ponta está se implantando na cidade de São Paulo e ele ter a cabeça da empresa fora de onde está essa tecnologia avançada, que pode lhe dar uma competitividade muito mais proveitosa. De modo que eu não diria que é o município de São Paulo como administração que perde, eu digo é o município de São Paulo como um todo. A sociedade civil e a sociedade política perdem nessa guerra fiscal. A solução dessa guerra é fundamental, é necessária, e eu estou de acordo com o doutor Aidar, que não é somente a questão da diminuição da incidência tributária, seja pela via da diminuição da alíquota, seja pelo descongestionamento de certos elementos na base de cálculo, mas uma série de outras providências que são urgentes. Essas providências não são só do Poder Executivo, mas são também do Poder Legislativo. A desregulamentação, doutor Aidar, isso é fundamental. Eu vou repetir a frase que eu disse, que quando a gente regulamenta a atividade privada, a iniciativa privada, quando o Estado interfere muito na iniciativa privada, o Estado como poder público, certamente que ele vai aumentar o grau de corrupção. Ele vai fazer com que as pessoas que estão dando serviços que devem ser oferecidos vão dificultar ao máximo para que obtenham facilidades. Eu, uma vez respondi, estou respondendo mais esta, que quanto mais o Estado interferir na atividade privada, pior para a saúde da sociedade, a saúde moral da sociedade. Gostaria de comentar, doutor Raul? Eu gostaria, já que o doutor Edivaldo está aqui concordando com quase tudo que a gente disse, não é? Que ele ajudasse junto à prefeitura, no sentido de que a prefeitura do município de São Paulo, em primeiro lugar, prorrogasse aquele decreto, não sei porquê, criou um decreto de apenas 90 dias, né? Bastaria a vontade política do prefeito para prorrogar ou baixar um outro decreto, ou ainda, muito mais do que isso, para que o prefeito transformasse esse decreto, com as devidas adaptações, num projeto de lei e o encaminhasse em caráter de urgência para a Câmara Municipal, onde ele tem maioria a seu favor, no sentido de que isso se transformasse numa lei, porque muitas empresas de Santana do Parnaíba, de Pirapora dos Jesus, de Barueri, até tinham alguma vontade de se estabelecer em São Paulo. Não o fazem, dada a precariedade do decreto, que é um decreto que, pelas suas características, primeiro, vigorou por tempo muito curto, e segundo, o decreto pode ser revogado, enfim, não tem a mesma validade, não tem a mesma compulsoriedade de que tem uma lei, né? Então, se o doutor Edivaldo já está quase aqui adotando as nossas teses, eu queria pedir a ele, que é o secretário de Negócios Jurídicos, que imediatamente transformasse esse decreto num projeto de lei e encaminhasse à nossa Câmara este ano. Eu queria deixar esclarecido o seguinte: realmente um ato normativo da natureza jurídica de um decreto, ele tem um grau de precariedade maior do que uma lei, que também pode ser revogada a qualquer momento, basta ter uma maioria ocasional e fazer assim. O que nos assegura de que esse decreto tenha, portanto, vida longa, é o seguinte: há candidatos a prefeito, doutor Aidar, que já tinham estabelecido até nas suas equipes estudiosos de como viabilizariam, esses candidatos viabilizariam, se eleitos amanhã, esta forma que nós utilizamos via decreto.
E, portanto, isso é uma garantia de que há outras pessoas pensando da mesma maneira. Em segundo lugar, é que a lei do município de São Paulo, que é uma lei, portanto, bastante retalhada, ela estabelece que a regulamentação dessa base de cálculo do ISS poderia realmente ser feita por decreto. Em terceiro lugar, existem decisões dos tribunais de alçada de São Paulo que me parecem decisões já definitivas no caso dessa base de cálculo, no sentido de que ela deve ser essa mesma. Eu diria apenas ao doutor Aidar que de tudo que ele falou, o aspecto que eu me disponho imediatamente a examinar é a questão do prazo para a recolocação dessas empresas, até porque o Júlio falou que não houve uma divulgação em nível exacerbado que desse para estimular as pessoas. Então eu junto as duas coisas. Primeiro, assegurar que o decreto tem vida longa por esses aspectos que eu me referi. E segundo, tentar, aí eu terei que verificar se juridicamente é possível, alongar o prazo dos 90 dias para chamar a atenção das pessoas. O governo Celso Pitta tem interesse de dotar a cidade de recursos financeiros, não para a sua administração que está se findando, mas para a eternidade da gestão pública em São Paulo. Por isso, nós também podemos examinar a questão do refis para São Paulo. Por que não? Ainda que tenha sido adotado por medida provisória pelo governo, nós temos várias normas, Júlio, que também não são do conhecimento do contribuinte pela sua complexidade e que normas que nós poderíamos simplificar para permitir um tipo de programa como o Refis. Eu digo assim, estou falando aqui junto de um advogado dos mais preparados em matéria tributária, com quem aprendi ICM quando o ICM existia, com quem fui buscar luzes para fazer meu concurso para professor de Direito Tributário da Universidade Federal. Portanto, ele pode confirmar comigo que essa legislação é tão complexa que efetivamente o contribuinte tem dificuldade de ter acesso a ela. Os advogados temos, imagine, o contribuinte. E eu dou de público essa informação de que me dedicarei a atender às duas solicitações dos dois companheiros de programa, junto ao prefeito, examinarei a questão jurídica disso para ver se adotamos. E além de reavaliar, reanalisar o Refins, o que mais a prefeitura está fazendo, secretário, para evitar a fuga dessas empresas? Olha, a prefeitura tentou desregulamentar. Um ponto que eu quero insistir. Sobretudo naquele momento em que houve muita denúncia sobre máfia disso, máfia daquilo outro, o prefeito entendeu que um caminho era essa desregulamentação. O que ele pôde fazer por decreto, fez. O que ele não pôde implementar por decreto, porque juridicamente era impossível, ele encaminhou um projeto de lei nesse sentido. Isso é um ponto que eu acho fundamental. O zoneamento urbano, que há um projeto de lei, que esse não pode ser por decreto, só pode ser por lei, também é uma providência útil. Portanto, o que eu quero louvar nesse programa de televisão de que estou participando, a abertura das pessoas que estão discutindo com o poder público, dois cidadãos, portanto, conscientes da importância da sociedade civil nessa integração da sociedade política. É a importância desse debate para nos abrir a mente para algumas providências que são úteis e que o poder público pode até querer tomar pela linha do poder executivo, mas não tem força, apesar de ter maioria, às vezes, nos legislativos, não tem força. Mas com o apoio da sociedade civil, esta força aparece porque ela passa também a cercar o poder legislativo na linha do interesse da coletividade, que o poder legislativo tem, portanto, como desse interesse preservado. A Câmara Municipal de São Paulo é uma Câmara que merece os nossos aplausos. Nós, do Executivo, não temos nenhuma reserva a dizer isso. A população de São Paulo deve se orgulhar da Câmara que tem, porque nesta Câmara, efetivamente, o jogo, portanto, forças políticas que tem em qualquer parlamento do mundo, e esse jogo das forças políticas demonstra que a cidade de São Paulo é uma cidade burra, porque a unanimidade sim é que é burra, tem só tipo de força política, aí sim é muito ruim para a democracia. Portanto, eu devo dizer o que nós podemos fazer
no jogo da sociedade, no que quer a sociedade. E a sociedade está querendo essas coisas que foram ditas pelos dois aqui, representantes de segmentos importantíssimos, um advogado e o outro do segmento de média, pequena e microempresa, que é a solução, telespectador, do país. Nós não temos outro caminho, senão ir por esse caminho da microempresa. Ok. Vamos ouvir mais entrevistas da população? Na sua opinião, o que a prefeitura deve fazer para evitar saídas de empresas da capital para o interior do estado? Olha, a gente tem que prover meios, né, delas continuarem funcionando aqui em São Paulo, né, através de incentivos e qualquer coisa que a prefeitura puder fazer para facilitar isso, eu acho que ela deveria fazer. Está faltando aqui em São Paulo um incentivo. Aqui não está dando, então o interior está começando a levar as empresas para lá. São Paulo deve entrar nessa briga, então? Deve entrar, sim. Um monte de gente desempregada que tem em São Paulo, então era um meio de empregar mais gente. Uma empresa que pagava 70 mil de ISS em São Paulo, Júlio, com alíquota reduzida numa outra cidade da região metropolitana, o custo passou para 8 mil. A queda aí parece mesmo que é brutal. O perfil dessas empresas que estão deixando São Paulo são pequenas, que querem se estruturar melhor, ou são grandes empresas, interessadas exatamente nessa grande redução da alíquota? Olha, as pequenas empresas, pela própria característica, pelo mercado que ela visa ter, ela não tem fugido, não, do município, não. Isso não tem acontecido. Agora, as grandes empresas, sim, têm buscado quando se fala que muitos prestadores de serviço estão buscando outros municípios que oferecem algum tipo de incentivo, eles procuraram a consultoria, buscaram informações e acabaram se dirigindo a esse município visando o benefício do recolhimento menor do ISS. Agora, a grande maioria, pelo fato da divulgação, pelo fato do acesso às informações, acabaram não tendo recebendo esse benefício. Tá? Eu gostaria de deixar bem claro isso. Na verdade, o que eles necessitam são de benefícios. Foi colocado aqui pelo professor a questão da microempresa. Nenhum empresário de microempresa busca privilégios. Na verdade, ele quer trabalhar, ele quer gerar empregos. O que ele busca é que isso possa se manter, para que ele possa passar por aqueles 3 anos, são os mais críticos de quando uma empresa é aberta, se estabilizar e continuar crescendo. Né? Isso é o que ele busca. Quanto ao refis, que foi citado, já abrindo parênteses, a divulgação existiu, as dúvidas são muitas, e isso se percebe na busca que os empresários fizeram à consultoria do SEBRAE. O SEBRAE atendeu e continua atendendo vários empresários querendo mais informações sobre o refis federal, sobre o refis estadual, que também foi recentemente aprovado. Esperemos que também tenhamos o refis municipal. Isso é um auxílio muito grande que o empresário busca, pois ele não é sonegador. O sonegador ele não consegue arcar com os custos para a manutenção do seu negócio, acaba não pagando, não por sonegar, por estar dentro de si essa condição de sonegar, ele não tem capacidade para poder cumprir com as suas obrigações. Dr. Raul, existem muitos casos de empresas que se mudaram, que foram para outros municípios ou estados em busca de incentivo e que não deu certo? Tem sim, tem muito. Veja bem, os incentivos fiscais, eles, embora ajudem muito a manutenção, desenvolvimento, sobrevivência de uma empresa, eles não são absolutamente poderosos, né? Não basta o incentivo fiscal para que a empresa possa sobreviver. Hoje as empresas estão com essa onda de globalização, existem certos segmentos, principalmente na área comercial, na área industrial, em que a concorrência internacional acaba tendo um poder fantástico sobre a empresa nacional. Haja vista, por exemplo, alguns ramos de atividade, como a indústria de brinquedos, a indústria de confecções. A indústria de confecções aqui em São Paulo praticamente passou por uma transformação muito grande. Muitas delas simplesmente deixaram de existir porque não conseguiram suportar a concorrência de mercadorias trazidas principalmente da Ásia, do Extremo Oriente. Então, o incentivo fiscal, ele ajuda principalmente, como bem disse o Júlio, nos primeiros anos
de implantação de uma empresa, que são aqueles anos onde as empresas têm uma grande incidência da chamada mortalidade empresarial. As empresas que desaparecem, normalmente elas desaparecem nos 3 ou 4 primeiros anos de vida. Agora, o incentivo fiscal, ele tem uma série de consequências, não só para a empresa propriamente dita, mas para a sociedade como um todo. Hoje nós falamos aqui, quando se fala em emprego, muita gente imagina indústrias, etc. e tal. Ora, nós sabemos que existe indústria de motores localizadas, por exemplo, uma no Rio de Janeiro, tem lá 150 ou 180 empregados, enquanto nós temos aqui empreendimentos turísticos com mais de 1.000 empregados. Então, o perfil do empregado brasileiro não é exatamente um perfil de alta tecnologia que resulte em empresas de grande estrutura ou de grandes investimentos. O que nós precisamos, sim, é gerar uma estrutura capaz de fomentar empresas que deem emprego principalmente para o trabalhador de nível médio, do médio para baixo, que é o maior número de desempregados que nós temos. Até, pois não, secretário? Isso porque o perfil econômico da cidade de São Paulo mudou. São Paulo hoje é um centro de excelência em serviços. E é por isso que nós deveríamos ir na linha da informação dada agora pelo doutor Aidar, é a questão do turismo. São Paulo hoje tem uma rede hoteleira enorme, hoje aqui é um centro de excelência em medicina, é um centro de excelência jurídico. Então São Paulo tem hoje uma modificação completa do seu esquema econômico. E por isso é que todos os governos, não só o governo municipal de São Paulo, mas o governo estadual, todos esses dois governos devem se lembrar dessa megalópole agora nessa linha. Mudou muito, eu vi aí nas pesquisas de opinião, os telespectadores falando de que São Paulo precisa de ter esses investimentos porque as pessoas estão migrando, buscando emprego em outro lugar. Eu vi isso e estou muito consciente de que é um trabalho que leva a verificar esse novo perfil da cidade e ir atrás desse perfil da cidade. Por esse caminho, eu acho que nós chegaremos a recuperar a economia dessa cidade, aumentando o nível de emprego que se ofereça aqui. E até aproveitando a deixa da globalização, que o doutor Raul comentou, São Paulo faz algum esforço para atrair empresas estrangeiras, secretário? Veja, São Paulo, pela Secretaria de Negócio Jurídico, por exemplo, montou um serviço de informações jurídicas em que é possível informações de dupla mão, tanto do que acontece nos países que compõem a região econômica que é o Mercosul, como o que acontece em São Paulo, as suas atividades, como elas se desenvolvem, essa parte burocrática que às vezes torna-se insuperável para o estrangeiro. Então, nós tentamos facilitar essa ao estrangeiro, mas de uma forma que não mate, como aqui foi colocado, não mate a iniciativa privada entre nós. Porque a competitividade fica difícil num sistema globalizado, uma vez que são também diversos os níveis tecnológicos. Nós não temos ainda o avanço tecnológico que tem os competidores. E vamos nos transformar em quintais deles para eles jogarem tudo isso que veio da Ásia. E por que veio da Ásia? Porque uma obra, portanto, mais lá houve a busca desse mercado que tinha esse tipo de coisa que o Brasil tem. São 103% que nós jogamos sobre a folha de pagamento do empresário. Ele não pode competir dessa maneira. Por isso, Júlio, eu vou repetir, eu falei que o seguinte é esse da microempresa. Toda microempresa quer se transformar em média, quer se transformar em grande, ela nunca quer ficar com o micro. Mas a microempresa, telespectador, é aquele conjunto econômico, aquela unidade econômica que emprega 2, 3 pessoas e cada uma daquelas pessoas tem seu ganha-pão. Se não for motivada no plano dos encargos sociais, se não for motivada no plano do fomento, se não for motivada no plano da tributação, ela morre no nascedouro. Então, nós precisamos ver que não somente o município deve fazer alguma coisa para enfrentar a globalização, mas deve ser uma coisa integrada. O Estado e a União também têm que fazer seu papel, porque a competitividade é muito difícil entre nós brasileiros. E veja, a região de São Paulo ainda pode superar. Imagina Norte e Nordeste. Como é que vai competir?
Ok. Bem, o Ideias na Mesa está chegando ao fim. Eu gostaria que os entrevistados dessem o seu recado final para o telespectador da TV São Paulo. O Júlio poderia começar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a participação dos colegas, muito importante, nós aprendemos nessas trocas de informações. E voltar a reforçar o que foi colocado, a empresa realmente é a solução. Nós temos 2 milhões de microempresas no nosso estado. Se o benefício fosse oferecido na questão da carga tributária ou a carga previdenciária, que incide sobre o folha de pagamento, por exemplo, e outros incentivos, não privilégios, mas benefícios, com certeza elas poderiam gerar 1 ou 2 empregos. São 2 milhões de micros aqui no nosso estado, empregos que seriam gerados. O cidadão, eu como cidadão, agradeço mais uma vez essa oportunidade e me coloco à disposição das pessoas que desejarem algum tipo de informação, de algum tipo de detalhe, me coloco à disposição. E mais uma vez, obrigado. Secretário? Eu tentarei seguir as sugestões que vi aqui na área de atuação que me cabe na Prefeitura e, examinando essas sugestões no plano jurídico, tentar, portanto, repito, viabilizar. Agradeço a essa emissora de TV pelo programa útil à comunidade e, ao agradecer, também louvo e parabenizo a comunidade por ter uma emissora de TV como esta, que está muitíssimo preocupada em lhe orientar e lhe dar as ferramentas necessárias que você possa ter uma atividade bem mais confortável vivendo nesta cidade. Cumprimento os meus 2 companheiros de programa e agradeço também a eles pelo que me passaram de ensinamentos. Cumprimento a apresentadora e também lhe agradeço pelo convite e a oportunidade que deu de estar com o povo de São Paulo mais uma vez. Nós aqui agradecemos, Dr. Raul. Eu também agradeço a todos, agradeço ao professor Edivaldo, meu grande mestre, com o qual já aprendi bastante. Agradeço ao Júlio, que representou muito bem aqui o SEBRAE. E quero deixar um recado para o nosso secretário, dizendo o seguinte: nos próximos dias eu vou encaminhar um ofício ao secretário para que formalizemos essa proposta. Quem sabe o prefeito se sensibilize com isso, para que esse decreto ou se prorrogue, ou se renove, ou melhor ainda, se transforme numa lei. Porque não basta que os candidatos estejam aí anunciando que pretendem reduzir as alíquotas, porque os candidatos ainda não tomaram posse. O prefeito que nós temos é o prefeito Celso Pitta. Eu acho que ele que teria que encaminhar isso para a Câmara. Eu vejo com muito otimismo a posição do secretário Edivaldo, porque ele revela que a Prefeitura está preocupada com o problema. Eu quero agradecer e principalmente aos telespectadores que estão nos ouvindo aqui hoje. Obrigada a todos. O Ideias na Mesa de hoje discutiu a guerra fiscal, esse polêmico meio dos municípios de atrair novas empresas e aumentar a arrecadação. Continue com a programação da TV Câmara São Paulo, o canal da cidadania. Tchau.